Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Vamos dar continuidade e prosseguimento ao nosso estudo, onde estamos abordando aí o Evangelho de Marcos. E essa semana nós estamos estudando aí do capítulo 8 ao capítulo 10. Teremos bastante assunto para conhecer, para abordar, para refletir e com certeza tirar lições e aplicações para a nossa vida. Bom, nós estamos aí na semana com o tema geral Ensinando o Discípulo. Estamos na parte 1, ou seja, esse contexto a qual nós teremos acesso durante toda essa semana vai mostrar assuntos que foram abordados ali no livro de Marcos, em que Jesus se utilizou para ensinar algumas verdades para os seus discípulos. E com certeza é um assunto bastante importante para mim e para você também, porque afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus, pois nos denominamos cristãos. Mas antes da gente adentrar no assunto de hoje, no tema de hoje, eu quero convidar você a buscar a presença de Deus junto comigo por meio de oração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Essa ocasião é muito importante, Senhor, por isso nós clamamos a presença do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter acesso a toda luz que vem dos céus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos a Tua paz, dá-nos os frutos do Espírito, dá-nos tudo aquilo que é preciso para manter um relacionamento estável e saudável contigo, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, domingo, 11 de agosto, o tema do nosso estudo é Vendo Claramente. Nós vamos ler aqui o contexto do capítulo 8, do versículo 22 ao 30, que diz assim, ó. Eles foram para Betsaída e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito, ao seu respeito. Que texto interessante, e podemos dizer assim um pouco capcioso, né? Um pouco interessante. Porque eu sempre tive uma certa dúvida a esse respeito, desse contexto da cura desse cego. Porque a Bíblia diz que Jesus ele cuspiu ali nos olhos daquele homem, né? Passou saliva, alguma coisa do tipo. Eu sempre fiquei perguntando, por que ele fez isso? O que é que está por trás desse contexto? E hoje nós vamos chegar ao pleno conhecimento juntos, tá bom? Eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto fala assim, ó. Os evangelhos, ou seja, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos relatam as histórias de vários cegos curados por Jesus. Nós temos esse contexto do capítulo 8, no capítulo 10, que será o desfecho do nosso estudo semanal. Nós temos outra cura de um cego, nós temos a cura de 2 cegos no livro de Mateus, e nós também temos a cura de um cego ali no evangelho de João, que é o cego Bartimeu, né? Ou melhor, um cego que era de nascença e foi curado ali no tanque de Siloé, tá certo? Então, a gente vê que curar cegos fazia parte vamos dizer assim, da rotina de Jesus. Muitas pessoas cegas vinham até ele. Porém, nesse relato, essa história, ela é única, pois ela está presente apenas no Evangelho de Marcos. E um ponto interessante, essa cura não foi uma cura qualquer.
Tem algumas lições que nós precisamos aprender com essa cura. Outro ponto que eu deixei aqui diz assim, contudo, a história de Marcos 8 é peculiar. Ela é mencionada apenas em Marcos e é o único milagre de Jesus que requeriu duas ações para trazer saúde perfeita. Não sei se você lembra, né, como a gente acabou de ler, mas Jesus faz a primeira ação, cospe e impõe as mãos sobre o homem e pergunta se ele está vendo alguma coisa, se ele está enxergando. E ele responde, olha, eu não estou vendo muito bem, eu estou vendo pessoas como se fossem árvores. A vista estava meio embaçada, não estava perfeito. E ali Jesus, mais uma vez, impõe as mãos e ali a vista dele é curada completamente. Será que faltou poder em Jesus? Será que Jesus estava preguiçoso e curou pela metade a primeira vez e depois teve que completar a cura dele? O que será que aconteceu? Olha esse outro ponto. Há um detalhe comovente de que Jesus tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Na cultura oriental, não é muito comum as pessoas se tocarem, né? Não faz parte. Isso estava velado ao ambiente matrimonial, onde apenas marido e mulher podiam fazer isso. Você não via as pessoas se tocando pela rua. Isso era algo estranho. Quando Jesus toma essa atitude de pegar pela mão, é como se Jesus fosse alguém muito próximo a ele. E isso demonstra a terna compaixão de Jesus pela situação daquele homem, pela sua deficiência. Jesus toma ele pela mão, conduzindo ele para um lugar, demonstra o cuidado. Porque afinal de contas ele era cego, não tinha como ele saber qual era a rota mais segura para andar, se havia obstáculos ou não. Ou seja, Jesus assume o papel ali de guia para aquele homem, mostrando a ele um caminho seguro, uma rota segura, para, vamos dizer assim, para que ele tivesse acesso à tão bendita bênção que ele almejava, que era a cura, a restauração da visão. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, mas por que foi necessário tocar no homem duas vezes? Isso é um grande questionamento que muitas pessoas fazem. Por que Jesus precisou tocar duas vezes? Para que o milagre fosse feito de maneira completa. Esse foi o único milagre que envolveu duas ações. Mas isso não aconteceu por falta de poder de Jesus. Então, por que será? Olha o que diz aqui. É mais provável que ele tenha contado uma parábola em forma de ações, ilustrando que às vezes leva tempo para desenvolver a percepção espiritual. E aqui eu quero te explicar o que aconteceu de fato ali. Os discípulos estavam com Jesus e a gente viu na introdução de ontem, de sábado, que do capítulo 8 ao 10, essa sessão, ela é separada e dedicada a ensinar assuntos importantes e relevantes aos discípulos, que também serve para mim e para você. Ou seja, Jesus estava separando o tempo dedicado para os seus discípulos. Jesus estava ali fazendo o discipulado, ensinando a eles coisas importantes e relevantes. Afinal de contas, Jesus não estaria para sempre ali com eles, né, no aspecto terreno. Jesus iria cumprir sua missão e iria ascender aos céus. E os discípulos deveriam dar prosseguimento aos seus ensinamentos, à sua caminhada, à sua jornada aqui na Terra. Então eles precisavam estar devidamente instruídos para poder levar adiante a missão e a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Então, quando Jesus faz esse processo de cura em duas etapas, o que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos é que o processo do crescimento espiritual, ele é por etapas. Ele não é de uma vez. E a gente compreende isso de maneira mais exata quando a gente passa a avaliar a vida dos discípulos. Você há de recordar comigo de que quando Jesus falou acerca da sua missão, acerca da sua morte, do seu sacrifício, os discípulos não entenderam. Os discípulos não compreenderam, os discípulos nem sequer aceitaram aquela possibilidade de seu mestre ser entregue para morrer na cruz do Calvário. Isso demonstra que eles ainda não estavam, podemos dizer assim, amadurecidos com relação ao cumprimento profético acerca da missão especial de Jesus de salvar todos nós do pecado, das consequências do pecado. Quando aquele homem recebe
a primeira imposição de mãos de Jesus e ele tem a sua vista ali restaurada pela metade, como que ele visse as coisas meio embaçadas, as pessoas como se fossem árvores ambulantes, aquilo mostrava a situação atual dos discípulos. Eles ainda não conseguiam discernir, não tinham percepção completa da missão de Jesus. Eles não tinham ainda, a ficha ainda não tinha caído para o plano da salvação por completo. Eles ainda tinham uma visão limitada, deficiente, fragilizada acerca de quem era Jesus e o que ele veio fazer. Aí Jesus impõe as mãos pela segunda vez e ali ele recupera a visão completamente, a vista dele é curada perfeitamente. E isso a gente vê acontecer após o sacrifício de Jesus, que é quando os discípulos entendem e compreendem completamente a missão do Senhor. Isso fala a mim e a você, principalmente no aspecto de muitas vezes a gente ter dificuldade de entender alguns assuntos. E a gente até se cobra de tipo, eu devo ser limitado, eu devo ter algum problema, eu não consigo entender. Calma, tenha paciência. Tenha paciência porque o crescimento espiritual ele é progressivo, ele é por etapa. Você precisa ter paciência e buscar cada vez mais a presença de Deus, se relacionar mais com Deus, que com o tempo você vai crescer, você vai se desenvolver. As coisas não são de forma imediata, não é pif-puf, como diz a história. Você vai aprender e você vai crescer e você vai se desenvolver com o tempo. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: a restauração da visão é uma metáfora do crescimento do discipulado. E é exatamente isso que nós buscamos aqui no canal. Proporcionar crescimento tanto para mim como para você que está do outro lado. E assim nós nos ajudamos mutuamente. Eu ensino daqui, se você tiver alguma coisa a agregar, você coloca aí nos comentários e assim a gente vai se somando, porque sempre há o que aprender. Sempre há o que melhorar dentro do aspecto do discipulado. Um outro ponto que eu destaquei, e é bastante interessante, diz assim, ó: professores gostam de fazer perguntas. Se você voltar ao contexto que nós lemos, Jesus fez um questionamento aos discípulos. Após passar por essa experiência de cura, após mostrar ali, por meio de uma parábola, né, um ensinamento muito importante para os discípulos, com relação ao crescimento espiritual, Jesus faz um questionamento para eles. Você lembra qual foi? Jesus pergunta: o que é que o povo tem falado a meu respeito? Quem eu sou para o povo? E aí continua: estas são a chave para desbloquear a compreensão dos alunos. Nós, que atuamos como professores, fazemos questionamentos para poder ajudar a fixar, para poder, de maneira pedagógica, fazer com que o aluno tenha uma percepção melhor da resposta correta, do assunto em questão. Em Marcos 8, chegamos ao ponto decisivo do livro. 3 características confirmam isso. Primeira característica: Jesus perguntou sobre sua identidade, algo que ele não tinha feito antes. O que é que o povo tem dito a respeito de mim? Eles têm dito que tu és João Batista, eles têm dito que tu é Elias, eles têm dito que tu é algum outro profeta. Tá, e para vocês? Para vocês, quem eu sou para vocês? Segundo, Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu que Jesus é o Messias. E a gente viu lá que Pedro deu a resposta, né? Eu imagino que os discípulos ficaram meio que tímidos e tipo, será que nós sabemos qual é a resposta certa? Quem é que vai ter a coragem de dizer alguma coisa? Eu imagino que eles tinham bastante receio de errar com o Senhor, de dar a resposta errada. Mas Pedro, um pouco estabanado, abriu a boca e disse: olha, tu é o Cristo. Olha, tu é o Messias, tu é aquele a quem nós aguardávamos. E ele fez isso não porque estava vamos dizer assim, possuído por algum demônio, que os demônios sabem quem é o Senhor, mas sim porque estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Terceiro, logo após essa revelação de quem é Jesus, ele começou a explicar para onde estava indo, para a cruz. Naquele momento, os discípulos reconheceram Jesus. E por eles terem ali já uma certa percepção de quem era o Senhor, eles já estavam prontos
para dar novos passos no crescimento espiritual. Agora que vocês sabem quem eu sou, agora que vocês reconhecem quem eu sou, vocês precisam estar a par do que vai acontecer, das próximas cenas que sucederão à nossa jornada. E ali Jesus começa a explicar sobre o seu sacrifício, sobre os passos que iriam anteceder a cruz no Calvário. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, porque Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias. Chega até a ser um pouco contraditório, já que o plano de Jesus era fazer com que o reino de Deus crescesse cada dia mais. Então, como fazer esse reino crescer se não pode contar que Jesus é o Messias prometido? Existe uma explicação para isso. Naquela ocasião, naquele momento, não era prudente avisar para as pessoas que Jesus era o Messias prometido, ali na Bíblia deles, o Antigo Testamento, que a profecia tinha se cumprido na vida de Jesus, porque naquela época haviam muitas pessoas que se levantavam dizendo ser o Messias. Porém, a missão desses supostos Messias eram missões políticas. E havia uma grande perseguição para esse tipo de pessoas. Ou seja, qualquer pessoa que se levantasse se autoproclamando Messias, era como se fosse um ataque direto a Roma, que politicamente era a nação que estava regendo ali os judeus. Então não seria prudente, nesse momento, nessa situação, proclamar Jesus como Messias imediato, porque senão Roma iria frear o avanço ministerial de Jesus. Por isso Jesus recomendou, olha, vocês têm razão no que vocês falam, mas não contem isso para ninguém. Porque a missão a qual eu tenho que cumprir, a missão a qual eu tenho que andar, ela é uma missão muito importante. E ela não pode ser atrapalhada por nada nem ninguém. Esse foi o nosso estudo de hoje. Muita coisa interessante, não é? A gente, quando estuda de fato, a gente consegue chegar ao pleno conhecimento. E é interessante que isso ocorra com mais frequências na nossa vida. Por isso, eu peço sempre a você, tenha sempre o seu momento com Deus. Busque ao Senhor o máximo possível, porque não vai ser uma perca de tempo, não vai ser um tempo gasto com coisas inúteis. Vai ser um tempo maravilhoso. Um tempo em que você não apenas vai adquirir conhecimento, mas vai desenvolver um relacionamento maravilhoso com o teu Criador. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje nós falamos sobre vendo claramente. Nós começamos e iniciamos o processo aqui em que os discípulos vão começar a enxergar de maneira mais clara, de maneira mais perfeita, acerca de quem é Jesus, acerca do seu ministério e do plano da salvação a que ele veio cumprir. E isso é importante para mim e para você, no seguinte aspecto. Porque eu e você, a cada passo que damos um relacionamento com Deus, buscando cada vez mais a presença dele, nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos para poder enxergar de forma mais clara, de forma mais perfeita, a pessoa de Jesus e a importância e relevância dessa pessoa na nossa vida. E isso a gente só vai conseguir se nos mantivermos na sua presença e buscando a Ele a cada dia. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.